Vamos iniciar mais uma reunião essa noite. Hoje o tema ele é meio provocativo, né? Se chama ressignificar. Tá? Na psicanálise, a gente não tem esse conceito, né, de ressignificar como a gente entende, por exemplo, em outras áreas, né? Quando a gente escuta um coach ou outras, né, algumas questões que envolvem ali autoajuda, enfim, esse termo ele é muito utilizado. Na psicanálise, a gente entende que há uma mudança de sentido que o sujeito dá à própria história, né? Seria isso, né, o ressignificar para a psicanálise, tá? Entender ali os seus sintomas, os seus traumas, seus desejos. Tá? Para quem não está muito familiarizado, eu vou dar uma contextualizada no início. A psicanálise ela estuda, tem como base assim, o inconsciente. Tá? Então, como que a gente entende, como que é estruturado, né, a questão do inconsciente, dos traumas? Muitas vezes, quando uma pessoa passa por uma situação difícil, né, no senso comum, a gente diz, né, um trauma, uma experiência que foi difícil, que foi dolorida para o sujeito, e nós temos as nossas instâncias psíquicas. Tá? Então, muitas vezes, o material traumático, uma experiência, às vezes, triste, negativa que a gente tem, a nossa consciência ela tenta ajudar a gente, tá? Reprimindo isso, tá? Ou jogando lá a nível inconsciente. Tá? Muitas vezes ela tenta ajudar a gente no sentido de lidar com aquela dor. E a gente usa um termo, né, no senso comum, que é o recalque. Né? Na psicanálise, o recalque é quando a gente tem esse evento traumático e a nossa mente tenta recalcar isso, mandar para né, um nível ali abaixo, né? Vamos pensar assim, nesse inconsciente, só que ele continua ali. Tá? E lembrando que a nossa mente, o nosso inconsciente, não existe a questão da temporalidade, ele é atemporal. Por isso que às vezes uma pessoa que viveu alguma situação traumática há muito tempo, às vezes passaram-se anos, décadas, e a pessoa traz, nossa, mas aquela experiência ainda retorna, ou aquilo dói como doía lá quando aconteceu, e o fator tempo não foi suficiente para apagar aqui. Tá? E aí que a gente vai trabalhar, o psicanalista, com o quê? Com essa situação de que o passado ele não fica ali, não é algo fixo na vida do sujeito, tá? Então, às vezes, essa experiência traumática a gente tenta recalcá-la, tá? Tenta tirar ela da consciência, tá? Vamos pensar o aqui, agora, aquilo que eu estou sentindo, e vai para o nível inconsciente. E aí começam a surgir sintomas, tá? Atuações que o sujeito, né, acaba repetindo muitas vezes na sua vida, no seu modo de existir, nas suas experiências e tal, tá? Então, vamos pensar uma situação assim, na infância, o menino, a menina ali era repreendido pelo pai, pela mãe, com uma bronca, por exemplo. Mais tarde, na adolescência ou na idade adulta, isso que lá na infância foi uma bronca, talvez depois de uma segunda experiência, o sujeito ele pode entender aquilo como eu não sou suficiente, eu preciso ser perfeito para ser amado, o outro sempre me julga. Tá? Então, às vezes, recortes
da forma como aquele sujeito, né, como aquela mensagem se escreveu, né, na psique daquele sujeito, e como que isso foi simbolizado pelo sujeito. Tá? Então, diferentemente do que a gente escuta no senso comum, assim, sobre essa questão da ressignificação, ela não é transformar algo negativo em algo positivo, ou uma busca de motivação, ou transformar dor em aprendizado, assim como muitas vezes é colocado em alguns textos ali de autoajuda. Tá? Então, a gente entende na psicanálise como um atravessamento do inconsciente, ou seja, tornar consciente esse material, que geralmente é recalcado, reconhecer as ambivalências que há através disso, encontrar, né, a gente teve uma reunião anterior ali que a gente falou sobre a falta, então entender o que é a falta, o que é o desejo, e buscar uma transformação subjetiva mais profunda. Tá? E como é que a gente tenta fazer isso na prática? Tá? Na psicanálise a gente tem a transferência, que é aquilo que o paciente sente pelo terapeuta, e a gente usa o método da associação livre, né? Que é aquilo que fale aquilo que te vem à cabeça, tá? Sem reservas, sem censura, simplesmente deixa vir. Não precisa nem ter conexão uma coisa com outra, simplesmente deixa vir. A gente que trabalha na clínica, a gente vê a dificuldade das pessoas, muitas vezes, em se deparar com isso. É muito comum a gente escutar: ah, não, isso é passado, já ficou lá, já passou. Ou não, nem vou falar disso, não, para quê, né, trazer essas coisas à tona, para trazer sofrimento. Só que quando a gente entende na psicanálise o sintoma, mesmo, eu sempre falo para os pacientes, mesmo no silêncio, isso que ficou ali recalcado faz muito barulho. Às vezes no teu trabalho, às vezes nas tuas relações amorosas, às vezes onde há uma repetição, né, de alguma situação ali infantil que ficou, que não foi trabalhado. Então, às vezes uma experiência ali, o sujeito vai viver aquilo como um abandono, uma necessidade dele, às vezes, de controlar essa perda, então, às vezes, ele não vai conseguir ficar numa relação, ele vai repetir um modo de amar, por exemplo, né, ligado à falta, então, às vezes, o próprio sujeito, ele começa, muitas vezes, até se auto-sabotar, e a gente vê isso muito na clínica, às vezes, pessoas com um potencial tremendo, com uma inteligência, né, mas às vezes emocionalmente tem alguma coisa que vaza que aquele sujeito ele se sabota, ele se atrapalha, tá? Ele cria muitas vezes condições às vezes para não chegar onde que ele pode chegar, tá? Em termos de evolução, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, enfim. Então, aí que a gente tem que entender que esse material recalcado, mesmo no silêncio, ele faz barulho. Por isso que numa terapia, às vezes as pessoas têm tanta resistência de falar de certas coisas, porque, claro, primeiro que a gente entende que tocar em pontos sensíveis realmente dói, não é fácil, não é simples. Muitas vezes o sujeito ele sintomatiza, aquilo vem à tona, tá? E às vezes com uma força para derrubar mesmo, tá? Literalmente, é aí que o sintoma... Só que aquilo tá ali, tá? Então, acho que isso que é importante que as pessoas que estão escutando aqui hoje entender que, às vezes, simplesmente deixar para trás uma experiência sem trabalhar ela, sem simbolizá-la, muitas vezes ela vai continuar se repetindo, tá? De diferentes formas, de diferentes jeitos, e às vezes sempre atrapalhando a vida da pessoa, de alguma forma ou de outra. Tá? Então, o que a gente convida o paciente? A ele poder falar, a reconhecer os seus desejos inconscientes, a perceber as suas repetições. Não é fácil isso.
A gente que trabalha na clínica, a gente vê que é difícil a gente admitir. Eu faço terapia, eu faço minha própria análise há 20 anos. E é complicado, às vezes até eu mesmo, sendo psicólogo, tudo, tem coisas que eu repito, tem coisas, né, às vezes que na vida acaba se inscrevendo novamente, de um jeito meio diferente, como se fosse assim num teatro, muda o pano de fundo, mas o personagem ele continua ali. Né? Então, cuidar com essa cortina, muitas vezes, que muda na nossa forma de agir, de interagir, enfim. Então, o convite é a gente poder falar sobre isso. Tá? O Lacan falava que o inconsciente ele é estruturado como a linguagem. Tá? E é através dessa linguagem que a gente vai dando novas simbolizações para eventos. Tá? Ou, às vezes, para o mesmo evento. O Freud ele tem um texto que se chama Recordar, Repetir e Elaborar. Tá? E o que ele fala nesse texto? Esse recordar, né, é trazer essa experiência à tona. E às vezes não é só uma vez, às vezes quem já teve alguma experiência com a terapia, enfim, falou, pô, mas eu já falei disso lá e não curou, não melhorou. Aí ele vai para onde? O recordar, o segundo passo que quer repetir. E às vezes repetir não é uma nem duas vezes. Quantas pessoas aqui que já se depararam em algumas situações de repetir um padrão que às vezes é sintomático, aquela coisa que te prejudica, quando você menos percebe, você está repetindo. Aquele material recalcado, ele retorna à consciência e ele se inscreve novamente numa nova repetição. Né? Eu tive um relacionamento X, eu lidava com aquela situação de jeito, de repente, passa um tempo, o sujeito lá, ele sabota aquela relação. De repente ele vai estar com uma outra pessoa, num outro contexto, num outro cenário, às vezes uma década depois, quando o sujeito ele vai ver, ele repete aquela mesma situação. Aquilo vem e acontece de novo. Às vezes parece até uma maldição. Você pensa, meu Deus, sou amaldiçoado, está acontecendo de novo, às vezes aquela mesma situação. Por quê? Porque esse retorno do recalcado, ele vem e a gente tende a repetir. Tá? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, é uma forma da gente conseguir uma nova simbolização, como se fosse limpar a ferida. Mas limpar a ferida não é só passar o pano. Né? Como limpar a casa, não é só passar um paninho ali. Não, você tem muitas vezes que fazer uma limpeza mais minuciosa, aquela limpeza nos cantinhos, aquela limpeza que sempre acaba ficando um resto, sabe? E é isso que a gente identifica muitas vezes nos processos analíticos, aqueles restinhos, tá, de sintoma que retorna e faz o sujeito muitas vezes se prejudicar novamente, tá? Então, mudar a nossa posição, conseguir simbolizar isso, criar uma articulação simbólica, tá? É esse que é o objetivo de uma análise, é conseguir fazer com que a gente consiga simbolizar, às vezes, aquela mesma situação para ter um final diferente. Tá? E então, quando a gente fala em ressignificação, vamos pensar assim, nessa forma de simbolizar a coisa. E aí vem o texto lá, recordar, repetir, às vezes, inúmeras vezes. Eu faço análise há 20 anos, tem coisas que eu repito desde o primeiro dia, que eu já falei uma, duas, três, 500, 1000 vezes. Claro que daí com a vida você vai simbolizando, vai tentando fazer diferente, mas aí vem aquele restinho que te fura, você faz a mesma coisa, talvez com um prejuízo menor do que antes, mas que você tem que continuar trabalhando num processo de simbolização disso. Então, ao contrário do que do estado atual do mundo que a gente vê as práticas terapêuticas, parece que tem que ser aquela coisa que acerte no meio do alvo. Né? Tem que ser rápido, eficaz, né? E a psicanálise ela vai meio contra isso.
Ela vai contra essa coisa porque nós não somos robôs, né? Não é uma programação que você manda ali e a pessoa executa, né? Quantas vezes vocês já tentaram fazer algumas coisas, sei lá, até numa questão de hábito. Eu vou tentar dormir antes das 10h30. Eu vou parar de comer chocolate. Eu vou, sei lá, né, praticar atividade física 3 vezes por semana. E aí dá certo a primeira, terceira semana, de repente perde a intensidade, você deixa aquilo, quando vê até esquece que se colocou, né, naquela direção ali, aquilo, né, para, e você volta a um padrão antigo, tá? Repetindo, talvez, né, esses padrões antigos. Então, o que a gente tem que pensar aqui, né, e eu gostaria de convidá-los a pensar sobre isso, onde cada um identifica isso e como é que cada um está trabalhando o seu processo de simbolização, que muitas vezes sozinho a gente não consegue fazer. Até porque às vezes a gente está inundado disso, né? De situações, de conflitos, de coisas às vezes que a gente não consegue organizar o nosso modo de gozo ou o nosso modo de sofrimento, porque o sintoma ele traz muitas vezes tanto um gozo, como a gente já falou em outros momentos, quanto também um modo de sofrimento. Tá? E às vezes inconscientemente a gente pode ficar reproduzindo esse modo de sofrimento. Tá? Então, tentar simbolizar. Né? Então, vamos usar a máxima do Freud lá. Recordar, repetir e elaborar para a gente conseguir transcender essas situações que a gente acaba repetindo por questões que nos marcaram de alguma forma, que fazem barulho no silêncio, e aí a necessidade de um processo terapêutico para entender, opa, como que eu lidei com aquele luto? Como que eu lidei com aquele relacionamento X? Né? Talvez o que ficou no meu inconsciente ali que acaba retornando sempre. Tá? Então, esse ponto é um convite, e às vezes isso é complexo, às vezes não é fácil, precisa ter uma certa coragem para colocar isso em cima da mesa. O que a gente entende como resistência nada mais é aquilo que te deixa com medo, né, de colocar em cima da mesa, que faz você perder a coragem de trabalhar aquela situação. Esses dias eu estava numa situação de um grupo terapêutico e uma senhora, uma paciente lá que estava com dores no corpo, fibromialgia e uma série de questões físicas, muito físico, muito corpo, assim, sintomas físicos. Falou, pô, não sei direito por que eu estou aqui e tal, porque eu comecei a tomar um remédio tal, já há uns anos lá e tal, 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 tal. E aí, né, ela trouxe mais em evidência essa questão do corpo, talvez é o que estava mais no consciente dela. E eu, mas me conta um pouquinho sobre a tua vida, o que que você vivenciou, o que que te marcou, talvez nos últimos tempos, enfim, porque ela não estava entendendo, assim, eu tô aqui por causa dessa dor no corpo, enfim. E de repente, lá no caminhar do grupo, aí eu fui, né, cutucando um pouquinho mais. De repente ela falou assim: há tanto tempo atrás eu perdi um filho assassinado. Aí eu, então, então essa dor no corpo, ela é só a ponta do iceberg. Daí essa mulher desabou assim no grupo, começou a chorar, é, né, ficou soluçando ali, contando essa história e falando como que o luto, né, dessa experiência ali está sendo difícil. Tá? Por que que o meu bebê, por que que o meu filho, né, não... E então acho que esse ponto, assim, ali ela achou que só um remédio, as dores no corpo eram o real sintoma da coisa. E aí que a gente foi ver que tem muito mais por trás daquilo, que foi a perda de uma pessoa que ela colocou no mundo, né? Então, como às vezes a gente fica aqui só numa coisa consciente, tá? Uma coisa quase superficial,
sendo que a gente às vezes tenta negligenciar muitas coisas ali para o nosso inconsciente, justamente para não ter a dor, não ter o sofrimento, não se reaver com isso. E a gente sabe que o processo terapêutico ele é como tirar a casquinha. Dói, né? Traz aquela carne viva à tona, mas é uma forma do sintoma não se reproduzir, não se perpetuar, ou não vazar de alguma forma, seja numa dor física, seja numa espécie de autossabotamento do sujeito. Então, fica o convite aqui para a gente pensar, tá? Essas formas de simbolizar. Vamos colocar a ressignificação como essa mudança de sentido que o sujeito ele pode fazer, que é o que essa mulher vai precisar fazer enquanto a perda do filho. Para esse luto não virar uma melancolia e não atrapalhar a vida dela. E provavelmente essas dores do corpo nada mais é do que isso que ela está recalcando há muito tempo. Aí chega uma hora que não tem mais para onde vazar. Seja na mente, seja no corpo, aquilo aparece. Tá? Então, essa mudança de sentido, e é possível isso, e a gente vê acontecendo na clínica, tá? Mas tem que ter essa coragem, a gente tem que trabalhar com o nosso paciente, com a pessoa que está em sofrimento, para ela conseguir transcender isso, trazer à tona com coragem com isso, lidar com isso não quer dizer não sintomatizar, às vezes sim, às vezes até sintomatizar um pouco a mais, né, porque tirou a casquinha, porque está em carne viva. Então, coloco vocês a refletir, se lembram de algum evento, alguma experiência, alguma coisa que se repete, um modus operandi de se comportar, que a gente possa estar trabalhando aqui, claro, conduzindo, né, como uma introdução, se vocês conseguirem trabalhar na sua psicoterapia, situações para realmente dar uma mudança de sentido na sua própria história de vida. Né? Não tem como apagar. Né? A gente não é um computador que joga na lixeira, deleta o arquivinho e nunca mais. Mas a gente vai ter que conviver com essas situações. Tá? Então, talvez esse seja o real significado, ou como a gente diz na psicanálise, conseguir elaborar situações, tá? Situações traumáticas, vivências e coisas que possam estar atrapalhando a nossa vida. Tá? Então, gostaria de ver com o grupo como vocês entendem isso, perguntas, questões, experiências, vivências. Tá?